hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Se tiver com a sua Bíblia, por favor, abra. A partir do versículo 16. Essa passagem que com certeza você conhece, já ouviu, e que tem normalmente, inclusive, como título aí na sua Bíblia, muito provavelmente está escrito aí a grande... O quê? O que é que está escrito aí? A grande comissão. O título da nossa mensagem de hoje é parecido, mas é diferente. O título da nossa mensagem de hoje é A Grande Omissão. E eu espero que vocês possam entender ao longo do sermão. Então, o tema do nosso sermão é a grande omissão. E eu espero que possa servir não para nos inspirar, o título, mas pelo contrário, para nos exortar, né, a uma rota diferente do que vai ser compartilhado. Vamos ler a partir do versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A igreja pode ler junto comigo apenas essa última frase, que diz assim: Eis que estou com vocês. Vamos ler juntos dizendo assim: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez aqui diante da Tua palavra e, como sempre, Pai, carregamos essa sede, essa fome de ouvirmos o Senhor falar e alimentar a nossa alma. E por isso pedimos que o Senhor possa nos oferecer o alimento que a gente precisa nessa manhã. Que o Senhor possa preencher, Pai, mais uma vez as lacunas que a nossa alma hoje traz e que somente Tu sabes verdadeiramente que precisam ser preenchidas. Que o Senhor possa nos visitar, Pai, pela presença do Espírito que já habita em nós, já habita em todo aquele que crê, mas que também se faz presente no meio da comunidade dos santos, Senhor, daqueles que são chamados pelo Teu nome. Então, que o Teu Espírito Santo ele tenha liberdade, Pai, em nosso meio, que ele fale poderosamente por meio da Tua palavra aos nossos corações e que nós daqui não saiamos daqui hoje, Pai, igual ao modo que entramos, mas que saiamos daqui hoje mais parecidos com Cristo. Que a Tua palavra ela não volte vazia, como o Senhor mesmo prometeu, mas que ela cumpra em nós todos os Teus eternos e sagrados propósitos. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. É muito provável que todos aqui já tenham ouvido falar desse nome. Se você não ouviu, depois pesquise a história dele, pesquise sermões dele, você não vai se arrepender. E alguns historiadores do cristianismo, pasmem, chegam a considerá-lo o maior e mais influente evangelista de toda a história após o apóstolo Paulo, obviamente após Cristo. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, ele pregou pessoalmente para mais de 200 milhões de pessoas. Alguns dizem 180, mas sendo 180, 200, já é muita gente, né? Mas alguns chegam a dizer que mais de 200 milhões ouviram a sua pregação em 185 países e territórios do mundo. Pessoalmente, não é nem na época das mídias, pessoalmente. Ele foi pioneiro no uso do rádio, televisão e cinema para evangelização, ou seja, fora esses 200 milhões de pessoas que o ouviram pregar o evangelho,
pessoalmente, outros bilhões o ouviram por meio das mídias. Ele exerceu uma influência espiritual, aconselhando diversos presidentes dos Estados Unidos e líderes mundiais, sem comprometer a sua integridade e o seu compromisso antes de qualquer coisa com o Evangelho, sem ter que se tornar um apoiador de um partido XYZ, mas se tornando um conselheiro do Evangelho para diversos líderes durante a história. E ele impactou milhares de igrejas locais que foram mobilizadas em suas cruzadas e até hoje continuam sendo pela Associação Evangelística Billy Graham. E uma das marcas do seu ministério foi a sua integridade, 70 anos de carreira servindo ao Senhor Jesus e tendo deixado um legado de fé. Contudo, mesmo diante de um ministério tão frutífero, ele não foi isento das suas próprias frustrações pessoais, com a sua própria carreira. Existem relatos de que o pastor Billy Graham percebeu, em uma fase mais avançada da sua vida, que o processo de fazer discípulos não correspondeu ao alcance dos seus eventos evangelísticos. Como assim? Em uma entrevista em 1990, ele declarou acreditar, muito provavelmente por pesquisas que o Instituto já fazia, que apenas 25% das pessoas que se convertiam em suas cruzadas realmente perseveraram na fé. 25%. E alguns outros estudos mostraram que apenas 6% dessas 100 que se convertiam nas suas grandes cruzadas estavam de fato diferentes em suas crenças, mas principalmente em seus comportamentos, um ano depois de terem entregue a sua vida a Cristo, através das grandes cruzadas, onde ele era um evangelista. E essa frustração que ele testemunha, irmãos, na verdade, é também um reflexo da realidade da igreja em nossos dias. É reflexo do que poderíamos dizer acerca de uma crise do processo de discipulado na vida cristã dos nossos dias. Como eu comecei falando, o tema que nós encontramos em nossas Bíblias para essa passagem é a grande comissão. E eu não sei se você já parou para pensar que o porquê se chamar a grande comissão e não simplesmente, de repente, a grande missão, porque também não deixa de ser uma missão. E o motivo é porque é algo mais abrangente do que uma missão. A missão, normalmente, é algo que nós somos chamados a fazer, mas a comissão tem a ver com algo solene, algo autorizado, algo oficial. No contexto militar, quando um oficial recebe uma comissão, significa que ele foi não apenas chamado, mas ele foi autorizado, ele foi incumbido por um superior para executar uma determinada missão oficial daquela nação, daquele estado. E é exatamente por isso que nós temos esse termo como algo importante, porque nós não apenas recebemos uma missão, uma tarefa simples e qualquer, a gente recebeu uma missão que foi dada, que foi oficializada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo General dos Generais. Ele nos deu uma missão e ele enviou a sua igreja para obedecê-la, e nesse sentido a gente percebe que é muito mais do que uma missão, porque o não cumprimento dessa missão não é apenas o abrir mão de uma tarefa. É um ato de desonra e desobediência àquele que nos enviou oficialmente essa missão. E, infelizmente, a gente está diante de uma realidade em que a frustração de Billy Graham com o discipulado não é nada mais, nada menos do que uma frustração que também deveria ser nossa. Porque ao invés de vivermos muitas vezes a grande comissão, como falei no início, nós estamos vivendo uma grande omissão em fazer discípulos, que inclusive é o tema de um livro sobre o assunto, a grande omissão.
Vivemos em um tempo, meus irmãos, que muitas igrejas e comunidades se tornaram, se pudéssemos usar uma analogia, máquinas de produção. Elas produzem eventos em série, elas produzem cultos, se é que podemos chamar de cultos, dopaminérgicos, que são movidos por ativar a dopamina das pessoas e não por gerar um efeito de alcance, de transformação por meio da palavra e da oração, mas simplesmente não fazem exatamente aquilo que a igreja foi chamada para fazer discípulos de Jesus. E o problema, irmãos, é que máquinas, se for para usar essa analogia aqui, elas podem ser rápidas. E máquinas costumam ser rápidas. É por isso que a gente gosta delas. Elas são mais ágeis do que os humanos são. Elas são mais céleres. Elas dão menos trabalho nesse sentido. Mas máquinas são frias. Mas máquinas produzem em massa. Mas máquinas nunca conseguem alcançar o coração. E Jesus, porém, não nos chamou para sermos consumidores que consomem dessas máquinas ou que são produzidos por essas máquinas, mas ele nos chamou para sermos discípulos, moldados à sua imagem. E esse trabalho do que nós chamamos do discipulado não é um trabalho que pode ser feito em linha de montagem, meus irmãos. É um trabalho que só pode ser realizado numa oficina extremamente artesanal que se chama discipulado. Mas, como disse, muitas igrejas, comunidades e cristãos têm pensado a fé sob uma perspectiva de máquinas que produzem consumidores, quando, na verdade, nós estamos precisando e sempre precisamos de comunidades artesãs que formam discípulos. Mas quando o culto se torna um evento e o púlpito se torna um palco, a glória de Cristo ela é trocada por tudo aquilo que vem do homem. E a missão de Jesus se torna agora os empreendimentos e os desejos humanos assumindo o lugar. A missão de Cristo se torna esquecida. E agora se torna o que é que nós, enquanto homens, construiremos, qual é a nossa Babel que será feita. E a pergunta que a gente se faz é o que é que a igreja precisa fazer, irmãos, diante de uma realidade como essa. E uma frase do pastor Jonas Madureira, falando sobre discipulado, resume muito bem qual é o papel da igreja diante de uma igreja que está buscando viver a palavra diante dessa cultura que já nos está imposta. Ele disse, a igreja precisa, em primeiro lugar, abandonar a cultura de consumo. E isso significa, em outras palavras, arrependimento. É preciso de arrependimento. E esse arrependimento é materializado no abandono da cultura de consumo. Irmãos, nós não somos consumidores. Você não é um consumidor da fé. Você não vai a Cristo, ou não deveria ir até Cristo buscando meramente satisfação das suas necessidades, porque isso é nada mais, nada menos do que uma cultura de consumo que alcançou o seu coração e você está achando que Cristo é quem vai atender às suas necessidades de compra, de comércio, onde você paga ele com alguma coisa, seja com a sua presença no culto, seja com o seu ato de ler a Bíblia, seja com qualquer outra coisa que você acha que pode conquistar o favor de Deus. Isso é consumo, isso é mercantilização da sua fé. E ele diz, a igreja precisa abandonar a cultura de consumo, que é centrada nas pessoas e em suas necessidades, e investir na cultura de discipulado, que é centrada em Cristo e na sua missão gloriosa. Irmão, Jesus não fundou a igreja para agradar consumidores. Jesus fundou a igreja para formar discípulos. E a passagem que a gente leu, que acabamos de ler, retrata exatamente o Cristo ressurreto, dizendo assim, se eu posso ensinar algo para vocês, se vocês precisam aprender alguma coisa de tudo que eu deixei, se vocês não podem esquecer de algo enquanto eu estou prestes a subir aos céus e deixá-los, é algo que eu vou lhes dizer, e é o que ele falou.
vocês têm uma missão. Conta-se uma história com E, né? Obviamente uma maneira da gente enxergar a importância disso que a gente acabou de ouvir aqui, que ao chegar nos céus, depois de Jesus ascender, depois dele tomar o seu trono de glória, sentar à destra de Deus Pai, os anjos se reúnem e dizem assim: Senhor, que bom que o Senhor voltou. Repito, é uma história, tá, gente? Tá na Bíblia não, para depois, né? É uma maneira da gente imaginar a importância do que a gente está tratando aqui. Os anjos se reuniram e disseram: Senhor, a gente está preocupado. O Senhor fez tudo o que fez, morreu na cruz, viveu a vida perfeita, ressuscitou, perfeita a sua missão. Mas a gente está preocupado. O Senhor deixou 11 homens. E aqueles 11 lá, que tem Pedro no meio. Sabe? Aqueles 11 para cumprir a sua missão. Se eles falharem, Senhor, qual é a saída? E Jesus disse: não tem plano B. A igreja é o método para a minha missão. Não tem anjos, não tem a igreja, o povo de Deus, seres humanos, foram aqueles que o Senhor comissionou para cumprir a sua obra. Então, essa história aí, né, criada, ela serve para mostrar. Obviamente, a gente sabe que o Senhor conduz a história soberanamente e no final é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar, e Ele está nos conduzindo e Ele vai fazer com que a igreja chegue aos seus propósitos, porque nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Nós sabemos disso. Mas essa história ela serve para fazer a gente perceber que, de fato, parece uma loucura o fato de Cristo ter colocado nas nossas mãos a missão, especialmente uma missão que começou com 11 homens. 11 homens, dentre os quais um o traiu e o outro o negou, e os outros fugiram. Só que, irmãos, aí que vem a beleza. E, ao mesmo tempo, o poder de Deus por meio do discipulado. O discipulado não da cultura de consumo, mas o discipulado bíblico. Porque foi exatamente através desses 11 homens que, pouco tempo depois, por meio desses 11 homens falhos, vacilantes, mas que agora revestidos pelo poder do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo disse que pouco tempo depois já não eram mais 11, eram 500, e que testemunharam do Cristo ressurreto. E levantamentos históricos relatam que ao final do primeiro século, esses 500 já eram 25 mil seguidores de Jesus. E sabe quantos eram 350 anos depois, na verdade 250 anos depois, em 350 depois de Cristo? Saímos de 25 mil seguidores de Jesus para 30 milhões de cristãos, os relatos históricos mostram. Você consegue perceber assim o poder de Deus através do discipulado? 25 mil pessoas, ao final do primeiro século, se tornam 30 milhões de discípulos em 350 depois de Cristo. 25 mil para 30 milhões em menos de 3 séculos. E os números são impressionantes mesmo. Porém, tem algo interessante, irmãos, aqui. Porque hoje, estima-se que existam quase 2 bilhões de cristãos no mundo. Obviamente, nominalmente falando, né? Só que tem uma diferença. O ritmo de crescimento, no sentido de proporção, né, e de cálculo, sobretudo nessa perspectiva exponencial, não se chega nem perto da proporção do que aconteceu nos primeiros séculos. E aí surgem duas perguntas. Primeiro, a primeira pergunta é como pôde a fé cristã crescer com tanta velocidade do primeiro ao terceiro século, e especialmente quando eles viviam sob perseguição, e especialmente quando não havia redes sociais, não havia mídia, não havia meio de se comunicar a não ser por meio da presencialidade ou cartas. E uma outra pergunta, o que é que mudou de lá para cá? É óbvio que uma das respostas, e que não deixa de ser, é Deus em sua soberania conduz a história como lhe apraz. Ok, mas se for nesse sentido, tudo vira a resposta, vira a soberania de Deus. Então, por mais que eu creia que sim, soberanamente Deus instituiu,
Eu creio que tem outra pergunta, tem outra resposta que a gente precisa fazer, ou melhor, a gente precisa buscar. E eu vejo, irmãos, que uma das respostas que inevitavelmente a gente se depara é que, infelizmente, a gente abandonou o método de discipulado que a igreja utilizou nos primeiros séculos, como eu comecei falando. Se você parar para pensar, e se você tiver o mínimo entendimento de matemática, Billy Graham, que pregou para milhões de pessoas, tem números sobre isso, eu queria ter trazido, não me atentei. Mas Billy Graham, que alcançou milhões de pessoas, vamos dizer que ele alcançasse, só para você entender a proporção matemática do discipulado de Cristo. Se Billy Graham, que é um grande evangelista, alcançasse uma pessoa por dia para Cristo, uma pessoa que se dedica a discipular uma pessoa por ano, mas ao final desse processo de um ano, comissiona aquela pessoa a repetir o mesmo processo com outro, ou seja, é exponencial, dá para entender, né? Se eu faço com um e esse outro faz com outro, e isso vai tomando proporção, segundo a matemática, é exponencialmente muito mais eficaz o tempo que essa pessoa dedicou intencionalmente treinando uma, discipulando uma durante aquele um ano, desde que aquela outra siga esse passo discipulado, do que apenas o método de alcançar uma pessoa para Cristo e entregá-la aos seus caminhos. Então, onde é que eu estou querendo chegar, meus irmãos? É que a gente precisa voltar para o método discipulado de Cristo, que não era apenas sobre lançar o convite a crer e se arrepender, mas era o chamado de, depois de crer e se arrepender, ser intencional em acompanhar, discipular e enviar, que foi exatamente o que Cristo fez com os 12. Já parou para pensar que Cristo poderia ter viajado por todo o Império Romano pregando o Evangelho? E quem seria melhor pregador do que Jesus? Já parou para pensar por que ele não decidiu ir em cada cidade do Império Romano pregando o Evangelho? E por que ele decidiu passar 3 anos discipulando 12? Porque os números mostram, porque depois aqueles 12, devidamente discipulados e enviados no poder do Espírito Santo, se tornaram 25 mil, e esses 25 mil que entenderam o seu chamado de discipulado pessoal e na vida de outros se tornaram milhões e milhões de discípulos. E é por isso que eu quero que a gente volte o olhar, irmãos, para esse texto, porque aqui está o método de Cristo para o discipulado. Aqui está o método de Cristo. E o primeiro ponto desse método é entender que existe um fundamento por trás. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui o Cristo ressurreto, em sua onipotência, em sua soberania, pela primeira vez se posiciona de um modo que talvez os discípulos até agora não tinham visto. Porque agora, finalmente, Cristo está glorificado, Cristo está com o corpo ressurreto. Finalmente, as profecias de Daniel, principalmente lá no capítulo 7, que fala sobre um filho do homem que recebeu o domínio, a honra, e o reino estava plenamente preparado para enviar o seu povo. E Jesus olha e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele já havia começado a provar essa autoridade, como? Expulsando demônios, curando enfermos, liberando perdão. Mas agora ele provou cabalmente a sua autoridade, como? Na sua ressurreição. Os discípulos olharam e disseram: realmente tu és o Filho de Deus. Realmente nenhum outro Messias que passou por esse mundo ressuscitou e venceu a morte. Eles até fizeram milagres, sinais, até algumas coisas diferentes aconteceram, mas nenhum venceu a morte, e tu vencestes. Então tu de fato és o rei do universo. E com base nessa autoridade que Jesus havia agora provado, porque ele já tinha autoridade, mas ele agora prova.
ele envia os discípulos debaixo dessa autoridade. E é exatamente essa autoridade que fazia ser completamente irrelevante que aqueles homens não tivessem dinheiro, não tivessem status, não tivessem poder, não tivessem história. Era irrelevante, porque a autoridade não estava neles, estava naquele que enviava. Nada importava. O que importava apenas era aquele que enviava. E aquele que enviava era aquele que recebeu toda a autoridade debaixo do céu e da terra. Portanto, ao ouvirem isso, eles disseram: o negócio é sério. A gente está sendo enviado pelo Rei dos Reis. E nós não podemos abrir mão desse chamado. Mas que chamado era esse? Aí a gente se encontra, depois de ouvir esse grande fundamento, a gente se depara com uma grande ordem, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eu não sei se você já passou por isso, de estar com um dia tão intenso, com tanta coisa para fazer, que às vezes você está em casa, sai do quarto, vai na sala fazer alguma coisa, quando você chega na sala diz: o que é que eu vim fazer mesmo? Ou está no trabalho, está no seu computador, você sai para ir resolver alguma coisa em outro setor, quando você chega lá você diz: eu não lembro não o que eu vim falar não. Já aconteceu com vocês ou é só comigo que acontece isso? Para eu saber se eu procuro logo um atendimento mais rápido do que eu ia procurar. Aconteceu já com vocês? Ainda bem que aconteceu. Irmãos, isso também acontece com a gente enquanto discípulos de Jesus. Às vezes a vida, os desafios, a intensidade das demandas são tão grandes que às vezes a gente esquece exatamente o porquê nós fazemos o que fazemos, esquecemos a nossa missão enquanto discípulos. E é por isso que essas palavras de Jesus, por mais conhecidas que elas sejam, por mais que você já tenha lido esse texto talvez dezenas de vezes, escutado vários sermões, elas não podem deixar de ser lembradas, porque muito provavelmente, por mais que você conheça essas palavras, é muito provável que você ainda não as viva conforme aquilo que Deus quer que você viva. Essa ordem estava guiando os discípulos em direção ao ministério universal. Jesus, se pararmos para pensar, ele cumpriu a sua missão estritamente entre os judeus. Ele mesmo dizia: não, ainda não chegou. Eu vim para os judeus. E aí apareciam as pessoas: não, mas se até os cachorrinhos comem das migalhas. E aí ele tinha compaixão, mas ele deixava muito claro que todo o ministério dele se concentraria entre os judeus. Ele cumpriria a sua morte e ressurreição dentro das redomas judaicas. E depois é que esse evangelho seria propagado. E aqui a gente vê, irmãos, que é exatamente isso que está acontecendo. Ele cumpre a sua missão, mas agora ele envia pela primeira vez oficialmente e diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso não havia acontecido ainda. Tudo estava muito restrito ao povo judeu. E aqui pela primeira vez ele abre as porteiras e diz para os judeus: vão e façam discípulos de todas as nações. Só que ele dá instruções muito claras aqui. Ele usa palavras-chave: vão, façam discípulos, batizando-os e ensinando. São os verbos aqui, que são muito relevantes para entender o que não pode ser negociado. Só que dentre os verbos, tem uma coisa ainda muito importante que a gente precisa entender um pouco da língua original para ter mais clareza. De todos esses verbos, apenas um está no imperativo. Os outros estão no grego no particípio, mas no português no gerúndio. Vão, por mais que esteja no imperativo, na tradução, no grego ele está num particípio que é muito mais um gerúndio do que um imperativo. Então poderia ser muito mais um indo, enquanto estão indo, seria uma boa tradução também. Batizando-os também está nesse meio que gerúndio e o último também ensinando. Mas o façam discípulos é o que está no imperativo. Para mostrar para a gente que apesar de todos os outros serem fundamentais também, tem um que está no cerne, que é a missão de fazer discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus ele não quer pessoas interessadas nele,
apenas. Jesus não quer pessoas apenas que achem ele legal ou ainda admiradores, nem sequer fãs. Ele quer discípulos. Ele não disse, vão e façam admiradores meus, vão e façam fãs meus, vão e façam pessoas que me acham palatável, pessoas que me acham interessante. Ele disse, vão e façam discípulos de Cristo. E a pergunta inevitável que surge é o que é um discípulo, o que marca um discípulo? Primeiro, discípulo tem a ver com aluno. Se você fosse traduzir, é alguém que aprende, é um aprendiz, que se coloca diante de um mestre. Então, essa é a primeira imagem bíblica. É a primeira tradução mais clara. Mas, de maneira mais abrangente, o discípulo de Cristo, à luz da palavra, não tem como não ser alguém que crê. A fé. A fé é um elemento inegociável para alguém se tornar um discípulo. Se alguém quiser vir após mim, tome essa rota de andar atrás de mim, me seguindo, e para andar me seguindo tem que crer em mim. Ninguém segue alguém que não crê. A gente segue pessoas, ideias, conceitos, práticas que de algum modo fazem sentido, que são críveis. Então a fé em Jesus, como filho do homem, filho de Deus, 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus, é a marca de um discípulo em primeiro lugar. Não tem como ser discípulo sem ter fé. Mas não é apenas suficiente a fé. O próprio Cristo sempre chamou a fé e ao arrependimento. Crede em mim e arrependa-se dos seus pecados. Mude de vida, mude de rota. O que é o arrependimento, irmão? Não tem outro jeito de explicar isso a não ser literalmente observando. Você está indo numa direção e você está indo diante de um alvo. E aí você vira e muda de direção. Então, arrependimento é mudança de direção, mudança de rota. Ninguém pode dizer que se arrependeu sem mudar de direção, sem, consequentemente, pensar diferente, agir diferente e viver de modo diferente. Mas, por incrível que pareça, isso ainda não é tudo para se tornar um discípulo. Essas são as marcas iniciais de evidência do discipulado. Tanto é que para batizarmos alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que se requer é a confissão pública de fé em Cristo e arrependimento dos seus pecados. Mas existe um terceiro ponto, é que o discípulo é aquele que permanece seguindo, amando e principalmente obedecendo a Cristo. Se o primeiro termo teológico é fé, o segundo é arrependimento, o terceiro poderíamos dizer que é perseverança. Tanto é que a perseverança dos santos é uma das marcas da verdadeira eleição. Portanto, nos mostra que o discipulado... E o que é que tudo isso tem a ver com o discipulado? É porque o discipulado não termina na conversão. Pelo contrário, a conversão é apenas o começo do processo de discipulado. E é nesse processo que o batismo e o ensino se tornam ferramentas essenciais. Por mais que não sejam o cerne da missão é façam discípulos. Mas dentro desse cerne existem dois elementos cruciais que é batizando-os e ensinando-os a guardar ou, em outras traduções, a obedecer. Então o batismo é um sacramento instituído por Cristo que marca o quê? O recebimento oficial de alguém como discípulo de Cristo no corpo de Cristo. Então, seguindo o processo estabelecido pelo próprio Cristo, não é pelos homens, é pelo Senhor Jesus, que fundou a sua igreja. Não é suficiente para que alguém se considere um discípulo apenas crer em seu coração. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é dar o passo do batismo, porque por meio do batismo, o corpo que Cristo deixou testemunha publicamente que ali houve o início de um processo de discipulado. Ou seja, que aquela pessoa agora está sendo considerada e tratada como discípulo de Cristo pelo corpo de Cristo. Então ninguém pode ser crente por conta própria, sem ter o testemunho de uma comunidade de fé que a batiza, que o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, o batismo é esse ato público, sacramental, em que alguém testemunha pública e solenemente da sua fé e permite que a igreja o receba ou a receba pública e solenemente também como parte do corpo de Cristo. Então, todo discípulo que se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho só pode ser integrado ao corpo de Cristo por meio do batismo. Porém, além de batizar, o Senhor Jesus falou de uma outra etapa do processo discipulado. Jesus estabeleceu que o processo discipulado ele acontece se ensinando a guardar, na nossa tradução aqui, e em outras traduções, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Não sei se você consegue perceber, mas tem algo muito relevante aqui, irmãos, muito profundo também. Porque no nosso conceito de aprendizado hoje em dia, muitas vezes, a gente aceitou a ideia de que aprender é apenas internalizar uma informação. E olhe, isso é importante também, porque sem armazenar informação na memória de longo prazo, você não aprendeu. Não diga que aprendeu, não. Porém, depois de internalizar informações na memória de longo prazo, existe um outro passo para o verdadeiro aprendizado, que é aprender a viver, a guardar, a praticar aquela ideia, aquele conceito, aquele ensinamento na sua vida, no seu contexto. Então, ser discípulo não é apenas sobre aprender um conceito ou uma ideia. Isso é parte do processo. Mas o discipulado, ele culmina numa experiência onde eu aprendo a viver de acordo com aquilo que eu aprendi. A gente costuma admirar pessoas pelo que elas sabem. E isso também é admirável, porque o ato de memorizar, principalmente a longo prazo, é digno de reconhecimento. Isso demanda esforço. Mas o processo discipulado de Jesus nos mostra que o alvo não é apenas o aprender no sentido cognitivo, mas é o viver de acordo com aquilo que nós aprendemos. Se nós ensinamos pessoas a crerem em algo, mas não as desafiamos a viverem segundo aquilo que elas creem e aprendem, nós estamos diante não da grande comissão, mas diante de uma grande omissão. Então, no momento em que a igreja de Jesus aceita que pessoas possam ser apenas consideradas como discípulos por aquilo que elas professam, mas não de acordo com aquilo que elas vivem, a igreja está diante de uma grande omissão e não diante da grande comissão. Ser discípulo, meus irmãos, significa, antes de tudo, imitar a Cristo, imitar o Mestre. É vivenciar um processo. Que processo? De viver e aprender entre erros e acertos, mas permanecer no processo de seguir se parecendo com Jesus. E quem é discípulo sabe que isso não é fácil, não é verdade? É fácil? Não é fácil. São muitos desafios, são muitos pecados, nossa carne não gosta, o mundo tenta nos atrair e Satanás anda em derredor querendo fazer o quê? Nos destruir. E é por isso que entra o papel de outros no processo do discipulado. De outras pessoas. É por isso que o discipulado bíblico, ele envolve o alimento da palavra e ele envolve um elemento relacional. Se você parar para pensar, antes de formar o Novo Testamento, veja que coisa. Porque o cânon fechou no final do século IV. Então a igreja passou praticamente 4 séculos sem exatamente o texto que hoje nós temos. O texto já era circulado, já era compartilhado, graças a Deus, mas levou 4 séculos para consolidar. Esse é o cânon. É Mateus, Marcos, Lucas e João, né, o que a gente conhece. Mas o que Jesus não deixou o povo passar um momento sequer, não deixou a igreja ficar um minuto sequer, foi sem o povo dele, mutuamente entre si. A igreja foi fundada com o próprio povo.
mostrando que o discipulado ele é relacional. Ou seja, não tem como você querer amadurecer na fé, crescer na fé, sem se relacionar com pessoas que estão no mesmo processo de discipulado. Irmãos, uma ovelha fora do rebanho é presa fácil do devorador. Uma brasa fora do braseiro, ela se cobre de cinzas rapidinho. Então, ensinar pessoas a obedecer tudo que Jesus ordenou não é apenas sobre mostrar na Bíblia que coisas são essas. Essa é parte de um processo. Muitas vezes a gente recebe uma pessoa para ser batizada que ela não sabe nem abrir a Bíblia. Mas tem gente que vai ser batizado que às vezes já passou uma vida toda na fé, mas não tinha se convertido, não tinha nascido de novo. E aí você diz assim, então ela já está pronta, ela já conhece a Bíblia toda. Não, não está, irmãos. Na verdade, nenhum de nós estamos, mas principalmente nesse caso, a gente relembra o fato de que não é apenas sobre conhecer o que está revelado, mas essa pessoa aprendeu a viver segundo aquilo que foi revelado. Percebe que muda tudo? Percebe que muda completamente a ideia? Então, a gente precisa entender que o processo discipulado se trata muitas vezes de ajudar pessoas que já sabem o que precisa ser feito, mas não sabem como fazer o que precisa ser feito. Ou que não têm forças para saber, ou melhor, para fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente está ensinando a palavra, não é apenas o desafio de dizer, não, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 12. Não, isso aí é a resposta. Muitas vezes a pessoa até já sabe o que está lá, mas ela não sabe como viver aquilo. Então, quando você exorta uma pessoa da sua família, porque o discipulado começa na família, meus irmãos. Quando você exorta uma pessoa na sua família, no seu grupo de vida, que é a pequena família dentro da nossa igreja, se você não faz parte, faça parte de um grupo de vida, porque ali você vai viver um processo discipulado que você provavelmente nunca viveu antes. Quando você exorta alguém no seu trabalho, que de repente você tem uma liberdade e compartilha da fé, você precisa estar preparado não apenas para aconselhar, no sentido de dizer abandona o pecado, mas você precisa estar preparado para estar ali como um suporte, estar orando, estar intercedendo, porque o discipulado não é apenas ensinar sobre o que obedecer, é ensinar a obedecer. Estão percebendo a diferença? Quando você encoraja uma pessoa a seguir por determinadas rotas, ou a seguir o próprio Cristo, o seu trabalho não acaba quando ela diz, eu quero seguir a Jesus. Pelo contrário, o seu trabalho, como ali um discipulador, como um amigo, começou ali. Começou o trabalho ali. E isso é fazer discípulos, irmãos, é ser um instrumento para que a palavra de Deus não apenas seja conhecida, mas para que ela seja obedecida, para que ela seja vivida, para que ela seja uma realidade na minha e na sua vida. Essa é a missão da igreja. Fazer discípulos de Jesus. O marco para isso é o batismo, mas o batismo é um marco. Depois entra toda a carreira de ensinar pessoas a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Mas como eu disse lá no início, infelizmente, isso que parece ser tão óbvio agora, talvez para muitos ouvindo, tem sido ignorado por parte da igreja dos nossos dias. Muitos simplesmente acreditam que a sua fé se resume a participar de um encontro no domingo. Outros, olhando numa perspectiva muito individualista, acham, eu já estou lutando contra o meu próprio pecado, então eu já estou vivendo o que Deus tem para mim. Não, irmãos. Jesus, quando nos chama, ele nos chama a muitas coisas, a nos arrependermos, a abandonarmos os pecados, a mudarmos de vida. Mas um dos convites de Cristo é: parem de viver para si mesmos. Parem de viver só para si. Vocês vão explodir de viver só para si. Vocês estão se alimentando tanto, estão olhando tanto para si, que vocês vão inchar e vai estragar um negócio. Jesus chama pessoas a viverem para Ele, na medida em que vivem para servir os outros. E qual é a melhor maneira da gente servir o outro? É discipulando.
é orientando, é pastoreando, é exortando, é aconselhando. E isso é discipulado, irmãos. A fé cristã não é apenas sobre ser discípulo, esse é o primeiro passo. Mas a fé cristã é também sobre fazer discípulos. E como eu falei semana passada, isso não foi apenas para os apóstolos, isso não é apenas para pastores, não é apenas para missionários, mas é para a igreja de Jesus. E foi justamente porque a igreja entendeu isso no primeiro século, que 11 se tornaram 500, 500 se tornaram 25 mil, e 25 mil se tornaram milhões, porque a igreja entendeu que cada um tinha um chamado de ser um discípulo que faz discípulos. E aí você olha e diz assim, pastor, mas é muito difícil, eu já tenho meus pecados para lidar, eu tenho as lutas da minha vida, e eu ainda tenho que ajudar pessoas. É isso mesmo, você entendeu. É exatamente isso. Mas eu não sei, eu realmente não sei, eu não tenho capacidade, essa tarefa é muito difícil para mim. É por isso que Jesus acabou falando o que ele acabou falando. Porque quando os discípulos ouviram aquilo, disseram, Senhor, mas a gente não consegue, somos apenas 11. E Pedro, te negou, Judas te traiu, isso não vai dar certo, Senhor, não vai funcionar. Aí Jesus termina e diz assim, fiquem tranquilos, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a grande promessa, irmãos. A gente não recebeu uma grande ordem, também tem uma grande promessa para a gente. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está contigo na luta que você está vivendo hoje, que te faz dizer, Senhor, eu não consigo lidar nem com meus problemas, como é que eu vou ajudar outros? Ele está contigo nessa luta. Se você estiver com ele, se você estiver voltado para ele, pode ter certeza, os braços dele estão estendidos, só dizendo assim, vem meu filho, pode vir, eu estou aqui. E ao entender esse processo de cura, de restauração, de santificação, você precisa entender que ele não vai parar quando você vencer essa luta que você está, quando você vencer esse pecado que você está enfrentando. Pelo contrário, ele vai dizer, agora, meu filho, ainda mais, você ter uma missão para cumprir. O que de graça recebeste, de graça dai. Abençoa outros, fala de Cristo, ensina aquilo que te ensinaram. Corrige como te corrigiram. Ama como te amaram. Por quê? Porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos desampara, meus irmãos, ele não nos deixa. Ele é como a nossa sombra, está ao nosso lado o tempo todo. Ele é o vigia que nunca dormita nem dorme. Ele está conosco. E não há situação em que em sua presença não esteja conosco, na vida, na morte, no tempo, na eternidade, no mais profundo do oceano, nas mais altas nuvens do céu. Ele está com a sua igreja, ele está com o seu povo. E esse é um grande incentivo para a gente prosseguir, irmãos, apesar das dificuldades, para que muitos conheçam a Cristo, mas para que principalmente muitos o sigam, porque ele não veio para ser conhecido. O mundo todo conhece Jesus. Quem é que não conhece Jesus? Os muçulmanos conhecem Jesus, os ateus, os agnósticos, todo mundo conhece Jesus. Mas Jesus não veio para ser conhecido, Jesus veio para ser seguido. E esse é o nosso chamado. Então não é suficiente apenas, Senhor Jesus, todo mundo sabe que eu sou cristão no meu trabalho. Não, isso é um primeiro passo. Que bom que você não é um 007 que esconde a sua fé. Já deu um passo importante, porque 007, pelo amor de Deus, se arrependa em nome de Jesus. Né? Não tem como ser crente e ninguém sabe que você é crente. Na verdade, você só não reconheceu que não é um discípulo. Né? Mas não basta que as pessoas saibam que você é um discípulo de Jesus. Esse é um primeiro passo. O que Deus quer é que a sua fé, que o seu testemunho, que a sua missão seja tão viva que você consiga fazer outros discípulos dele. E ele nunca cobrou a gente número não, viu, gente?
Não. Ele cobrou a gente fidelidade. Então você está sendo fiel às oportunidades que ele está te dando. Não precisa ser Billy Graham, não, que pregou para 200 milhões de pessoas. Não precisa ter um púlpito, não. Basta você ser fiel ao que ele está te dando. É na sua casa? Está discipulando em casa? Seus filhos, por exemplo? Apareceu alguém no trabalho que você viu que está sedento de Cristo. Ele está pedindo por Jesus, mas você não teve a coragem de dizer, senta aqui comigo, abre a Bíblia que eu vou te ensinar. Ah, mas eu estou fazendo aí no curso da Universidade da Vida. Você está na frente dele, porque ele não está fazendo a Universidade da Vida. Então você já pode ensinar para ele. Você não precisa ser 10 vezes mais capaz. Você precisa ser só um passo na frente. E aí você... Até porque não é só sobre o que a gente sabe, é sobre o poder que está em nós. O Espírito Santo está em você, então você já é capaz. Só não deixe de estudar por preguiça. Estude, se capacite para não passar vergonha nem envergonhar Jesus, né? Mas saiba que se o Espírito Santo está em você, você é chamado, meu irmão, para... Senta aqui, vamos ler o Evangelho de Marcos. Vamos lendo. E aí o Senhor vai aplicando, o Senhor vai mostrando. E eu queria terminar dizendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus fez essa promessa tão preciosa, né? Tão acalentadora, num dos momentos em que os discípulos mais se viram, não vai dar certo isso. No momento em que eles estavam sendo enviados para o fogo, entre aspas. E eu queria lembrar para a gente, concluindo esse sermão, caminhando para o fim, que se você não tem testemunhado da presença de Deus, como talvez você testemunhou em outros momentos, talvez, um dos motivos seja o fato de que a missão está apagada na sua vida. Você só está vivendo para si. E a promessa de Jesus de estar conosco, de estar presente, da gente se sentir assim, sabe? Cuidado, foi exatamente dado no momento em que ele disse, vão, façam. E aí vocês vão testemunhar da minha presença de um modo como vocês nunca viram antes. Então para de botar a culpa, sabe? Ah, não, é o louvor da igreja que não está tão avivada. Eu acho que, sabe? Minha fé, sabe? Para de botar a culpa, não, minha Bíblia eu perdi, eu não estou conseguindo achar. Para de querer. E olha para si. Você está vivendo o que Deus está te chamando para viver? Você está buscando a Deus? Você está vivendo a missão? Porque se você não está vivendo a missão, você não vai testemunhar de coisas grandes, da presença de Deus, de resposta, de saídas, de soluções. Quanto mais a gente se coloca, irmãos, a serviço, mais a gente testemunha do poder de Deus. Porque os missionários, que a gente abre as biografias, têm tantos testemunhos de coisas miraculosas que Deus fizeram, que Deus fez. Porque eles estavam servindo, porque eles tiraram o corpo da cama, do banco e disseram, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou falar o que Jesus tem feito na minha vida. E aí eles começaram a ver de uma maneira ainda mais palpável. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quanto mais dedicados à missão do reino a gente for, mais a presença de Cristo a gente testemunha. E quanto mais desafiadora for a missão, mais a gente percebe a grandeza de Deus. Às vezes a gente ora pelos irmãos do Oriente Médio com pena, né? Que estão sofrendo perseguição, né? Às vezes tem pena no coração da gente, né? Eles estão muito melhores do que a gente. Eles estão gozando de experiências com Deus, apesar da dificuldade humana, que muitos aqui nunca viveram. Então, se lance, meu irmão, na missão do reino, sabe? Vá, sirva, proclame Cristo, faça discípulos, porque essa é a nossa missão. Se a grande omissão é uma triste realidade, saia da sua zona de conforto, não aceite ser um consumidor passivo e vá para onde? Vá para a oficina do discipulado. Saia da máquina de produção e por onde você começa? Eu já falei. Abra a Bíblia com seu filho, com seu amigo, com seu vizinho. Faça parte de um grupo de vida. O GV, gente, não é uma reunião social não, viu? O GV é uma reunião espiritual. É um grupo de discipulado.
Quer sair dessa mensagem sabendo o que fazer? Faça parte de um grupo de vida. Faça parte de um grupo de vida e veja o discipulado acontecendo de mais uma maneira. Se cada um de nós se colocar nessa posição de ser intencional em discipular outras pessoas, a gente vai poder ver, irmãos, um resgate de algo que a gente viu acontecendo no primeiro século, mas que, infelizmente, muitos da igreja atual têm abandonado, achando que a igreja é lugar de consumo. Mas a igreja é lugar de missão, a igreja é lugar de discipulado, a igreja é lugar de serviço, a igreja é lugar de entrega. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que o poder do Espírito Santo seja aquele que nos envie. Não vá só pelo incentivo humano. Vá no poder do Espírito Santo, porque Ele estará conosco até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, a Tua igreja está aqui reunida, um povo que é marcado por lutas, por alegrias, por desafios, assim como era o Teu povo, Pai, lá no primeiro século. A nossa oração é que o Senhor nos mantenha fiéis, mas principalmente, Pai, vivos nos Teus propósitos e na Tua missão, como também foram os Teus discípulos no primeiro século. Aqueles dos quais o mundo não era digno e que se deram, Pai, se deram a Ti. E não foi só sobre os apóstolos. Homens e mulheres, independentemente de funções que tinham, oficiais no corpo, morreram, foram entregues aos animais no Coliseu, simplesmente porque não podiam abrir mão de dizer: Jesus Cristo é o Senhor e eu estou aqui para fazer discípulos. Essa é a minha missão. Que o Senhor traga aos nossos corações essa lembrança de que essa igreja, Pai, que esteve lá, que nós acabamos de ler, é a mesma igreja de hoje. O Senhor espera a mesma coisa de nós. E o Espírito é o mesmo, o Cristo é o mesmo e a missão é a mesma. Nós temos uma nova vida hoje, mas a nossa missão continua sendo aquela antiga. Aquela antiga missão continua sobre nós. E a minha oração é que ela seja vivida, Pai, por cada um aqui. Que cada lar, Pai, seja uma semente de discipulado para esse mundo. Que cada família seja, Pai, um berço de discipulado para esse mundo. Que cada grupo de vida seja um lugar de discípulos que buscam ser melhores discípulos e que também fazem outros discípulos. Que olham tanto para aqueles que estão na fé, que precisam andar mais, mas que olham também para aqueles que ainda não creram, que não se batizaram. E que essa missão, Pai, assim como ela perdurou durante 2000 séculos, 2000 anos, melhor dizendo, que ela continue perdurando por muitos séculos e que nós possamos guardar o testemunho de que fomos parte disso, pelo Teu poder e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.